Boa noite, Luís Marques Mendes. Boa noite, Maria João. Bem-vindo ao jornal deste sábado. Muito obrigado. Vamos começar não pelo comentário político, mas pela notícia que se fez esta semana sobre um negócio no qual esteve envolvido, um negócio de venda de ações, alegadamente abaixo do custo, terão sido vendidas a 5 euros, quando a avaliação do fisco foi a 116 e estará, um ato da sua gestão estará a ser investigado por estas razões. Sei que já emitiu um comunicado sobre esta matéria, mas tenho aqui neste estúdio, portanto, queria ouvir de viva voz as suas explicações para este negócio que, a todos nós, explicado desta maneira, nos parece estranho, não é? Com certeza, e com todo o gosto, e sobretudo, para além do comunicado que já fiz, por respeito para com os telespectadores e também porque quem não deve, não teme. Há aqui nesta matéria, para ser breve e simples, e só com base em factos, para ser objetivo. Há dois pontos, há o plano empresarial e depois há o plano pessoal. Plano empresarial. Do que é que estamos a falar? De dois contratos, embora iguais, portanto, na prática, um celebrado em 2010, outro em 2011, entre duas empresas. Uma compra uma participação, outra vende uma participação. Eu não era sócio nem de uma, nem de outra, nem da que comprava, nem da que vendia, mas assinou esses contratos como administrador. E estes contratos, apesar de feitos em 2011, formalizados, 2011 ou 2010, estavam acordados entre os sócios, não comigo, eu não era sócio, acordados entre os sócios já há 3 anos antes, 2008. Em todos os pormenores, preto no branco, todas as condições. Eu limitei-me como administrador a formalizar aquilo que os sócios uns anos antes se obrigavam a fazer, uma espécie, entre aspas, de contrato, de promessa a ser desenvolvido. Aqui chegados, de uma forma simples, duas questões se levantaram, que é o que vem aí nos jornais. Uma, algumas pessoas a dizer, mas os contratos são ilegais. Bom, se os sócios estão desavindos, é natural que um diga ilegal e o outro diga legal. Quem decide? Tribunais. E o que é preciso dizer é que já há 2 decisões dos tribunais a dizer que os contratos são legais e não há nenhuma a dizer que são ilegais. Última questão, que é do fisco. Mas esses contratos, desculpe, precisamente, que são legais, a elaboração do contrato em si, a letra do contrato, sim, não tudo. O valor pelo qual as ações foram vendidas. Essa é a segunda questão. Que é o que está há duas aqui, questões. Que faz, uma é dizer-se que faz o lead desta notícia. Claro. Agora vamos à segunda questão, que é exatamente a segunda. E quanto à questão fiscal, é assim, há uma divergência de qualificação jurídico-fiscal nestes contratos, estes 2 contratos, entre as finanças e entre as empresas. De outra forma, as finanças acham que o preço devia ser outro, a empresa acha que o preço devia ser aquele que foi combinado entre as partes em 2008. E aqui chegados, há uma divergência de interpretação. E como acontece com milhares de empresas em Portugal, e, portanto, há aqui uma questão que está a ser dirimida entre o fisco e a empresa. Ainda está na fase inicial e é para isso que existem tribunais fiscais. Mas permita-me fazer-lhe essa pergunta. Quando assinou esse ato de gestão desse contrato, não achou estranho esse valor? Não é estranho o valor, porque o valor estava definido entre as partes em 2008. É completamente diferente em 2008 e depois em 2011. Acertado entre as partes todas. Depois desentenderam-se e é por isso que têm opiniões diferentes. E obrigavam-se mesmo. Se aquele contrato eu não fizesse, eu é que estava a incumprir, porque eles estavam obrigados a fazer. Mas há aqui um ponto que é muito importante. Há aqui, portanto, uma divergência entre o fisco e as empresas, como há em milhares de casos entre os contribuintes e o fisco. O fisco sempre querer receber mais, a empresa querer receber menos. Mas neste caso agora, o fisco pode reclamar aqui um valor muito grande em imposto não pago pelas mais-valias neste negócio. Mas deixe-me aqui clarificar, porque este ponto é decisivo. É que isto é como a questão da legalidade. Uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra. Aqui o fisco diz uma coisa, a empresa diz outra. Quem vai decidir? Os tribunais fiscais. E, portanto, vamos ver qual é a decisão. Não nos precipitemos. Há uma coisa, todavia, que é certa. É que qualquer que seja a decisão do fisco, qualquer que seja a decisão do Tribunal Fiscal, eu não vou beneficiar pessoalmente nada. Porque não sou sócio nem da empresa que vende, nem da empresa que compra. E nunca fui. E, portanto, não tenho nenhuma vantagem pessoal nem nenhum proveito. Não é de nenhuma das empresas envolvidas nestes negócios? Eu disse que só ia falar de factos. Conta factos, um argumento. Hoje o Expresso diz que terá enganado quando disse que não era e que depois Maria João, eu só tenho uma palavra. Eu não sou sócio, nem nunca fui, nem da empresa que compra, nem da empresa que vende. É objetivo. Só falo de factos. Insisto, qualquer que seja a decisão, eu não tenho nenhuma vantagem. Posto isto, a questão pessoal, de uma forma breve também,
A questão pessoal é sobretudo levantada pelo Jornal de Notícias do Porto, quando levantou a questão na segunda-feira passada. Sobretudo o título. O título. Que dizia mais ou menos letras garrafais. E as pessoas normalmente só leem títulos, como você sabe. Título: Marcos Mendes apanhado pelo fisco. E depois o meu nome, portanto, e a minha cara, a minha fotografia. Logo as pessoas pensam, o Marcos Mendes anda a fazer negócios, anda a meter dinheiro ao bolso, logo anda a fugir ao fisco. E aqui eu devo dizer o seguinte, brevíssimo. Não se trata de nenhum negócio pessoal. Ponto. Já ouvimos. Segundo, não se trata, portanto, de nenhum negócio pessoal ilegal que eu tenha feito, e muito menos fugir ao fisco. Porque em toda a minha vida nunca tive uma dívida ao fisco, nunca tive nenhum litígio com o fisco. Mas para que às vezes não se diga que é a palavra de um contra a palavra do outro, e eu gosto de factos, para serem objetivos, ontem mesmo eu pedi justamente às finanças uma certidão sobre se alguma vez tive algum litígio com o fisco. E tenho aqui, preto no branco, a certidão das finanças, em que diz que, para além de não dever nada ao fisco, diz que não existe nesta data, em nome do mesmo contribuinte, que sou eu, registro de quaisquer litígios pendentes com a administração fiscal, nem registro de processos anteriores nos quais tenha sido isto, aquilo, aquilo outro. Ou seja, deixar aí só para podermos contra factos não há argumentos. E aqui chegados, deixe-me só concluir para dizer o seguinte. Evidentemente que eu percebo que, apesar disto ser o normal entre empresas, como aqui há uma figura pública envolvida, apesar de eu já não ter nada com isto, é normal. E as figuras públicas já sabe que têm que ser... Mas tem que haver o cuidado num ponto. Aqui chegados as pessoas costumam dizer, eles são todos iguais. E eu devo dizer que não são todos iguais. Há pessoas como eu que prezam a ética e a seriedade, prezam no discurso e prezam na prática. E só mais uma nota, percebo tudo isto, que tudo seja investigado, mas deve ser com rigor. E se alguma vez alguma pessoa com uma notícia ou outra pensa que condiciona as minhas opiniões, isso não condiciona, porque eu vou continuar aqui a dar as minhas opiniões, como sempre, dizendo tudo o que penso. Estão dadas as suas explicações sobre esta matéria. Vamos agora